Boa tarde, crianças! Vamos iniciar mais um culto infantil. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Mateus 28:19, que diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esse versículo, ele tem a ver com a nossa história hoje, né? Tem tudo a ver. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai cantar, louvar a Ele. Toda alegria, hein? Quero toda alegria aí. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por mais um culto que o Senhor tem nos dado. Que possamos, ó Deus, louvar a Ti, engrandecer o Teu santo nome. Abençoe cada família. Em nome de Jesus, cada criança, Pai. Colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Agora senta aí que a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, tá bom? Até daqui a pouco. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Acabamos de cantar essa canção no louvor, não foi? Pois é, ela tem tudo a ver com a nossa história. Você sabe o que é ser um missionário? Como fazer missões? Eu posso ser um missionário? E aí? Daqui a pouquinho a Tia Aline vai responder essas perguntas. Antes, ela vai contar a história de um grande missionário da Bíblia. Foi Paulo. Paulo, ele era um grande zeloso pela palavra, pela lei de Moisés, lá no Novo Testamento. E ele não havia compreendido que Jesus já havia
estado aqui na terra, morreu, porque Paulo é um pouquinho à frente de Jesus, né? E aí ele não compreendeu isso e achou muito estranho que as pessoas começaram a falar sobre um tal Jesus que falava sobre amor, que era diferente daquele que ele já havia ouvido. Então, ele passa a perseguir os cristãos. Ele não achava aquilo certo. Porém, um dia, em uma viagem que ele estava fazendo a Damasco para prender também cristãos, ele teve um encontro com Jesus. Sabe o que aconteceu? De repente, no meio do caminho, apareceu uma luz muito forte e ele cai ao chão assim prostrado e essa voz falava com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele atordoado perguntava: Mas quem é, Senhor? Ele fala: É Jesus. A quem tu persegues? Então, naquele encontro com Jesus, ele percebeu que ele estava fazendo errado, que ele estava perseguindo as pessoas erradas, né? E aí, a partir desse encontro com Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele passou a dedicar-se a falar do amor de Jesus a todo lugar que ele iria. Até porque ele se sentia um pouco culpado por todas aquelas outras perseguições que ele havia feito, né? Então, ele trabalhava com muito afinco, dedicava-se a falar do amor de Jesus aonde ele iria. E aí, ele viajou para muitas cidades, né? Falou sobre Jesus em várias cidadezinhas. E naquela época viajar era meio complicado, né? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, era tudo andando a pé, a cavalo, eram umas viagens bem sofridas, mas ele não se abatia por isso. Fazia com amor, com alegria em divulgar a palavra de Jesus. Eu vou ler um versículo que está lá, que a gente leu no início, que está lá em Mateus 28:18. Olha Jesus falando. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Paulo, ele obedeceu esse chamado de ir a todos os povos que ele poderia alcançar e falar do amor de Jesus, né? E a partir de Paulo vieram muitos e muitos missionários e foram espalhando a boa nova do evangelho a todos os povos, até chegar em nós hoje, né? Foi um missionário que veio e que apresentou o evangelho no Brasil, as igrejas, né, vieram e foram crescendo e nós fomos conhecendo a Jesus. Assim como aconteceu o chamado de Paulo para enviar a palavra do Senhor a toda criatura, acontece hoje também. Ou vocês acham que não existe missionário hoje? Existem muitos missionários que estão espalhados ao redor do nosso mundo, falando do amor de Jesus, trabalhando, ensinando, fazendo isso aqui, ó, que Jesus pediu, ensinar a guardar a palavra dele. E vocês acham que só um missionário que viaja, que vai para outra cidade, que cumpre esse papel de missões? É claro que não. Você pode ser também um missionário falando do amor de Jesus ao seu colega, à sua família, aqueles que ainda não conhecem a Jesus de fato. Já ouviu falar, né, de Jesus, mas não conhecem de fato. Então, nós devemos pregar, falar do amor de Jesus a todos que estão ao nosso redor. Fazendo isso, a gente cumpre esse ID do Senhor e sim, né, faz esse serviço de um missionário. Agora, você criancinha, você, né, tá pequenininha ainda com o papai e com a mamãe, mas quando você crescer, você pode ser chamado a ir a um outro país, a viajar para um lugar
mais distante e falar do amor de Jesus. Assim como acontece com muitos missionários hoje. E tem uma missionária que é da nossa igreja, que ela chama Carla. Ela trabalha, sabe aonde? Lá no Japão. Em duas cidades, olha o nome da cidade. Kinomoto e Nagahama. Ela trabalha com os japoneses. Imagina, gente, falar japonês. É muito frio lá, não é? Nossa, é muito difícil. E ela está lá, falando do amor de Deus com alegria. Mas antes de ir para lá, ela passou por muitas situações, foi preparada, né? Quando ela se converteu, a família dela não aceitou muito, não. E ela foi expulsa de casa. Mas com o tempo a mãe dela aceitou, né? Lógico que é Jesus trabalhando na família dela e ela pôde ser livre na sua família para falar de Jesus. A partir daí ela vai a estudar no seminário e Deus vai capacitando ela até ela chegar lá no Japão. E hoje ela trabalha com nessas duas cidades com grupos de japoneses lá, que é muito difícil, né? O trabalho lá, porque lá no Japão, além da dificuldade da língua, de aprender a língua, que é muito difícil, as pessoas são muito fechadas, as pessoas assim, são muito desconfiadas. Então, é muito difícil falar do amor de Jesus lá. Mas, contudo, Deus tem abençoado ela. Vocês vão ver daqui a pouquinho algumas fotos de trabalhos que ela tem feito lá. E um vídeo muito legal das criancinhas lá também, cantando, adorando ao Senhor. Que são crianças que também estão sendo ensinadas, estão sendo evangelizadas, estão aprendendo a falar, aprendendo sobre Jesus. E as famílias ainda não são convertidas, então já é um pedido de oração para que Deus revele aquelas famílias que estão lá no Japão, tá bom? Vocês vão ver o vídeo agora, daqui a pouco a tia Aline volta. Então, crianças, viram aí que legal o vídeo? Esse é o trabalho desenvolvido pela missionária Carla lá no Japão, que carece muito das nossas orações. Vendo aquelas criancinhas ali, elas estão sendo ensinadas, estão sendo evangelizadas, as famílias delas ainda não foram alcançadas. Então, que nós possamos orar por aquelas famílias e que elas possam conhecer de fato Jesus, né? Nós podemos ser missionários orando, né, por esses trabalhos, e existem muitos missionários pelo mundo afora fazendo, trabalhando em prol do reino de Deus. A gente também pode contribuir, né? Nós podemos ofertar lá na igreja. Quando a gente leva uma oferta para a igreja, ela é destinada a Carla, quando a oferta é de missões. E a gente também pode ir, né? Um dia, quem sabe, Deus nos dá um chamado e a gente vai às nações falando. Você sabia que até o pastor Adriano já foi para outro país evangelizar? Ele era um missionário, já foi um missionário lá na África. Olha que legal. E hoje ele está aqui nos ensinando a palavra do Senhor, continuando sendo missionário, né? Então, que você aprenda, fala do amor de Deus a toda criatura, a todas as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que não conhecem, né? E assim você vai estar também desenvolvendo esse papel de missionário e cumprindo o ID do Senhor. Amém? Nós vamos orar agora lá pelo Japão,
né? E se você, por acaso, conhece outro missionário que está em outro país, ou pessoas que têm um trabalho, uma missão urbana aqui, por exemplo, né? Que trabalham com pessoas que usam drogas, que trabalham com mendigos, né? Pessoas que não têm casa. Tem missionários que trabalham com essas pessoas. Nós vamos orar para que Deus continue falando ao coração das pessoas, para que Deus continue levantando missionários por todo o mundo. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra chegou até nós. Alguém, Senhor, com um chamado muito especial trouxe a tua palavra, Pai, para o Brasil e hoje nós, Senhor, conhecemos a ti. Que assim, Senhor, continua sendo feito, ó Pai, por todo mundo. Senhor, nesses países que ainda, Pai, são fechados, ó Deus, para a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa abrir as portas, Senhor, e que o Teu Evangelho, Senhor, possa inundar, invadir, Senhor, estes lugares. Pedimos, Senhor, especial, ó Deus, pela vida da missionária Carla, por esse trabalho que ela tem desenvolvido. Senhor, abençoa aquelas criancinhas, ó Deus, do vídeo que nós vimos. Que o Senhor se revele a eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada dia. Abençoa os pastores que estão ali trabalhando, Senhor, na cidade de Kinomoto e na Garrama, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que continue abençoando, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, crianças, fiquem aí ó, com o coração cheio de amor por missões, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!